Alzira confessa a Álvaro que está um pouco triste porque ele não vai mais viver na fazenda. Álvaro admite que está incomodado, mas o que realmente importa para ele é Alzira e a beija. Com empolgação, Augusto revela a Aurora que adora transformar uvas em um vinho de excelência. A Aurora, por sua vez, admite que não compreende porque Augusto ainda permanece ali, já que ele já conheceu o mundo todo. Augusto responde que aquele lugar é seu mundo. Então Aurora pergunta se ele abandonaria tudo isso por ela, e ele deixa claro que não o faria, nem por ela, nem por qualquer outra pessoa. Enquanto observa os desenhos de Augusto, Aurora questiona quem é a mulher retratada, sabendo que ele só desenha quando está inspirado por alguém. Augusto, entretanto, finge que foi Aurora quem o inspirou, embora na verdade tenha sido Renata. Álvaro se desculpa por ter beijado Alzira, mas ela lhe pede para não se preocupar. Carina conta ao padre que Álvaro voltou a beber e teme que ele esteja se tornando dependente do álcool. O padre responde que beber para aliviar as tensões da vida não significa necessariamente que ele seja viciado, embora reconheça que Álvaro não está agindo de forma correta. Carina admite que Álvaro muda quando bebe e não sabe se será capaz de continuar vivendo com ele. O padre Severino aconselha que é dever de Carina permanecer ao lado do marido nos bons e nos maus momentos. Ele promete que se Álvaro continuar com esses hábitos, terá uma conversa com ele. Matias recebe Renata na casa de Ágata e elogia sua beleza. Renata informa que conseguiu um novo trabalho e Matias comenta que ela faz falta na Monterrúbio. Renata diz a Matias que tem grande apreço por ele e ele revela que ainda a ama antes de se despedir. Adriana chega chorando, dizendo que precisa de Renata, pois ainda não está pronta para lidar com a partida iminente de sua mãe. O Dr. Soto informa a Josefina que Gonçalo adiou o processo de divórcio devido à doença dela e que só retomará quando o diagnóstico for confirmado. Josefina segura a mão de Soto e confessa que sente que algo muito grave está acontecendo, mas confia apenas a ele essa angústia. Enquanto passeia com Augusto, Aurora encontra o coração entalhado por Rafael com os nomes de Rafael e Roberta gravados na árvore. Ela mostra a descoberta a Augusto, que fica intrigado. Adriana conta a Renata que Ágata já está ciente de que vai morrer e que estava apenas jogando o mesmo jogo que ela. Renata comenta que pelo menos agora eles não precisam mais fingir. Em seguida, Renata recebe uma mensagem de Jerônimo pedindo que ela vá encontrá-lo na casa dos tios. Percebendo que Renata parece um pouco abatida, Adriana pergunta se há algum problema entre ela e Jerônimo e Renata explica que não conseguiu falar com ele durante toda a manhã. Adriana insiste para que Renata vá ao encontro de Jerônimo, garantindo que ela ficará bem. Honório diz a Gonçalo que sempre achou Josefina uma mulher muito forte e acredita que o médico esteja sendo pessimista quanto ao estado de saúde dela. Gonçalo esclarece que o médico irá telefonar assim que tiver o diagnóstico e só então ele decidirá o que fazer em relação ao divórcio. Honório pergunta o que Gonçalo pretende fazer em relação a Regina e Gonçalo admite que no momento não pode fazer nada, mas que assim que estiver livre lutará pelo amor dela. Jerônimo surpreende Renata com um pedido de casamento e ela pergunta se ele realmente está pronto para amá-la e respeitá-la pelo resto da vida. Augusto revela a Aurora que Rafael era o irmão mais novo de Jerônimo e que foi ele quem iniciou os vinhedos, mas acabou tirando a própria vida por causa de uma mulher. Aurora questiona se essa mulher era Roberta, mas Augusto responde que não sabe. Acrescenta que se Rafael não tivesse se suicidado, ele não estaria enfrentando tantos problemas com Jerônimo. Augusto vê Rafael como um covarde por ter tirado a vida por uma mulher, mas Aurora critica sua frieza e pondera que a depressão é algo devastador. Ela espera que Augusto nunca passe por isso para não ser julgado da mesma forma que ele está julgando Rafael. Augusto sorri com desdém. Renata pergunta a Jerônimo quais são seus planos, onde vão morar e como pretendem viver. Jerônimo quer saber se ela se preocupa tanto com o fato de ele ter ou não dinheiro, e ela responde que não é bem isso, mas que sabe muito pouco sobre ele. Jerônimo então apresenta a carta falsa, alegando que está falido, e em seu íntimo ele espera que Renata diga a verdade, acreditando que isso pode salvar o amor deles, pois ele é capaz de perdoar qualquer coisa, exceto a mentira.
Renata assegura a Jerônimo que dinheiro não é uma barreira para ela e que enquanto ele for um homem trabalhador e responsável, ela não se importa em recomeçar do zero ao lado dele. Jerônimo pergunta se ela aceitaria morar com ele em uma fazenda isolada e Renata fica pensativa. César comenta com Selena que ela não parece o tipo de pessoa que se dedica a ajudar os outros com seu tempo, mas Selena responde que ele está enganado. César esclarece que, antes de mais nada, eles precisam conversar com Regina e Selena expressa o desejo de trabalhar na mesma área que ele. Quando Constança passa por eles, Selena comenta com César que ela não parece aprovar a amizade entre eles. Matilde pergunta a Carlos por que ele pediu a Lázaro para não mencionar a bonita Jerônimo. Carlos explica que é um assunto que afeta profundamente Jerônimo. No entanto, Matilde lembra que Jerônimo se comprometeu a descobrir quem era a tal Roberta e a fazê-la pagar pela morte de Rafael. Carlos, irritado, pede a Matilde para esquecer essa questão, garantindo que não haverá vingança. Renata assegura a Jerônimo que ela o acompanharia a qualquer lugar do mundo e sugere que eles plantem café no interior. Surpreso, Jerônimo pergunta se ela está realmente certa e pede que revele qualquer segredo que possa ter. Renata percebe a insegurança de Jerônimo e reafirma seu amor inabalável por ele, dizendo que não tem segredos a confessar e que está decidida a seguir com ele até o fim do mundo. Ela aceita o pedido de casamento. Josefina planeja enviar uma foto de Renata na adolescência para Regina. Carla fica radiante ao saber que Antônio e Regina decidiram se casar. Roberto informa a Josefina que Diego está chantageando, exigindo um emprego na Monterrubio, ou ele mostrará a Gonçalo uma gravação que revela seus planos conjuntos. Josefina sugere que Roberta comece a trabalhar na empresa e aproveite a ausência de Renata para ocupar seu lugar na vida de Gonçalo e Matias, embora Roberta não tenha interesse em trabalhar. Jerônimo comunica a Carlos que desistiu de vender a fazenda, o que deixa Carlos satisfeito. Renata retorna à casa de Adriana e confessa que se sente mal em celebrar sua felicidade enquanto sua amiga enfrenta um momento difícil. Adriana, porém, afirma que será bom para ela se distrair das tristezas. Renata então revela que Jerônimo a pediu em casamento e Adriana se alegra com a notícia. Renata explica que Jerônimo planeja levá-la para uma fazenda herdada pelo irmão, pois está enfrentando dificuldades financeiras. Adriana admite que está feliz por ela, mas que sentirá saudades. Matilde percebe que Alzira já bebeu vários copos de suco e pergunta se ela está doente. Alzira, sentindo-se calorosa, responde que está ou doente ou louca. Carlos informa Lázaro e Matilde que Jerônimo decidiu não vender a fazenda nem as terras, o que alegra a todos, enquanto Alzira escuta a conversa atentamente. Carlos revela que Jerônimo planeja se casar e morar com a esposa na fazenda. Lázaro fica contente com a notícia, mas Matilde não demonstra a mesma empolgação. Daniel leva flores para Ágata e um empadão para Adriana e aceita ficar para o jantar. Carla presenteia Andrezinho com chocolates e conta a Inês que Regina decidiu adiar o casamento com Antônio até que o tratamento de Andrezinho termine. No entanto, Carla pede a Inês que convença Regina a se casar o mais rápido possível. Inês concorda e afirma que a alegria do casamento de Regina é um incentivo para todos. Roberta comunica a Gonçalo seu desejo de trabalhar na empresa. Gonçalo sugere que antes de começar, Roberta faça um curso de capacitação e ela concorda. Jerônimo conta a Regina que vai se casar com Renata no fim do mês. Surpresa com a notícia, Regina pergunta se Jerônimo já revelou a Renata quais eram suas intenções iniciais ao se aproximar dela e se confessou que o amor que sente por ela é mais forte do que o ódio. Quando Renata chega à casa dos Monterrúbios, Josefina a repreende por visitá-los com tanta frequência, relembrando os motivos pelos quais pediu para ela ir embora. Gonçalo chama a atenção de Josefina. Renata anuncia a todos que Jerônimo a pediu em casamento, deixando Josefina furiosa. Matias, que está se aproximando, escuta Renata confirmar que aceitou se casar com Jerônimo no fim do mês. O delegado Cantu informa Antônio que conseguiu uma lista de todas as mulheres chamadas Josefina com a mesma idade e características similares. Antônio sugere que, se necessário, o delegado contrate mais pessoas para a investigação, pois gostaria de dar como presente de casamento a Regina o paradeiro da filha dela.
Matias, inconformado, lembra a Renata que ela e Jerônimo se conhecem há pouco tempo, mas Renata responde que ambos estão seguros dos seus sentimentos e não querem adiar o casamento. Gonçalo observa que seria mais adequado que Jerônimo acompanhasse Renata, mas ela explica que pediu para ir sozinha devido à reação da família. Josefina destaca que ninguém ali aprecia Jerônimo, considerando um traidor, assim como Renata. Gonçalo também acha o casamento apressado. Roberta sugere que Renata já tenha tido relações com Jerônimo e Josefina e Matias questionam se Renata está grávida. Renata nega e afirma que está se casando porque ama Jerônimo. Ela também revela que eles vão viver em uma fazenda com vinhedos no interior, o que surpreende Roberta. Augusto fica enfurecido ao saber que Jerônimo pretende residir na fazenda com a esposa. Gonçalo lembra a Renata que Jerônimo tem recursos para levá-la a morar em qualquer lugar do mundo, mas Josefina menciona que Jerônimo está enfrentando dificuldades financeiras. Matias acha isso improvável. Roberta critica a decisão de Renata de morar na fazenda e Renata responde que o amor torna qualquer coisa possível. Ela explica que começarão uma nova vida na fazenda herdada por Jerônimo, que pertencia ao irmão falecido recentemente. Roberta tenta esconder seu impacto ao saber da morte de Rafael. Augusto sabe que se Jerônimo for viver na fazenda com a esposa, isso eliminará a chance de ele adquirir a propriedade. Ezequiel observa que a menos que Jerônimo e sua esposa não se adaptem ao campo, Augusto pede a Alzira que preste atenção a todos os detalhes. Ela concorda apesar de não gostar de fofocar. Aurora sugere a Alzira que não deixe Augusto se aborrecer e admite que Augusto também age dessa forma com ela. Ezequiel adverte a Alzira a não trair Augusto ou enfrentará as consequências. Josefina se opõe ao casamento de Renata, afirmando que o amor dela por Jerônimo durará ao mesmo tempo que durou seu amor por Matias. Ela admite que não pode impedir Renata de seguir em frente, mas avisa que se Renata estiver enganada, não conseguirá recuperar nada do que deixou para trás. Renata insiste que sempre assumiu seus erros, mas tem plena convicção de que Jerônimo não é um deles em sua vida. Sarcástica, Josefina deseja felicidades a Renata para o casamento. Gonçalo pede que Renata compreenda que todos estão bastante desconcertados, pois sua relação com Jerônimo virou a família de cabeça para baixo. Ele espera que a pressa em se casar não seja um reflexo da solidão que ela sente. Renata garante que não é o caso e Gonçalo espera que a decisão de se mudar para a fazenda não seja uma maneira de se afastar deles. Renata assegura que nunca se afastará de Gonçalo e que ele sempre terá um lugar especial em seu coração. Gonçalo oferece a Renata todo o seu apoio e carinho. Ela o abraça e declara seu amor por ele. Regina alerta Jerônimo de que se não esclarecer as questões entre ele e Renata, isso pode se transformar em um grande problema no futuro. Jerônimo pede a Regina que não se preocupe com as coisas que ele disse sobre Renata. Ele explica que Renata não aceitou se casar com Rafael devido à situação financeira dele, que não considerava digna para ela, mas concordou em se casar com Jerônimo sem nenhuma condição e para ele isso é o que importa. Regina afirma que se Jerônimo esqueceu a vingança, se Renata foi sincera e se o amor que compartilham for mais forte que tudo, ela ficará tranquila. Jerônimo pede a Regina que ignore o passado de Renata e olhe para o futuro, assim como ele está fazendo. Matias confessa a Gonçalo que não está confortável com o casamento de Renata e admite que, apesar de tudo, Jerônimo é um homem de bons sentimentos. Gonçalo se tranquiliza ao saber que Jerônimo é digno de Renata e que os ciúmes não cegou Matias. Matias conta que Jerônimo sempre quis se casar e formar uma família, mas lamenta que ele tenha escolhido a mulher que ele também ama. Gonçalo confessa que, assim como Matias, teme que a distância acabe afastando Renata para sempre deles.